O louvor que quebrou as correntes. Marcelo sempre foi um homem forte. Trabalhador, pai de 2 filhos, esposo dedicado. Mas em 2018, com apenas 38 anos, ele começou a sentir dores fortes nas mãos e nos pés. No começo, achou que era cansaço do serviço, afinal, como pedreiro, carregava peso o dia inteiro. Porém, as dores só pioravam. Logo, seus dedos começaram a inchar, as articulações travavam, e o simples ato de segurar um copo se tornou uma tortura. Após meses de exames, o diagnóstico veio como um soco no estômago: síndrome de Pfeiffer, uma doença rara que causa fusão prematura dos ossos, deformidades e dores crônicas. Os médicos foram claros: não havia cura. Com o tempo, Marcelo perderia a mobilidade das mãos e dos pés. A medicação aliviava um pouco, mas os efeitos colaterais o deixavam tonto e fraco. O pior era ver o desespero no rosto da esposa, Ana, e ouvir o filho mais novo, Lucas, de 7 anos, perguntar: pai, por que o senhor não brinca mais comigo? Marcelo se fechou. Parou de ir aos churrascos com os amigos, evitou até os almoços de família. A dor física era insuportável, mas a dor da impotência o consumia mais. Até que, numa tarde de domingo, Ana voltou da casa da vizinha com um convite: Marcelo, a irmã Clara me falou da igreja dela. Ela disse que lá as pessoas oram com fé, e Deus responde. Vamos só uma vez? Ele relutou. Não era de frequentar igrejas, mas o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, entraram na Congregação Cristã no Brasil, um prédio simples, sem luxo, onde os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, cantavam hinos à capela, sem instrumentos, apenas vozes unidas em louvor. Marcelo se sentiu estranho no começo, não estava acostumado com aquela simplicidade, com homens de terno e gravata, mulheres com saias longas e lenços na cabeça, todos em silêncio respeitoso. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigiu a reunião com palavras que pareciam sair do coração. Quando chegou a hora das orações, Marcelo ouviu pedidos sinceros, alguns até com lágrimas. Um irmão orou por um filho doente, uma irmã agradeceu por um emprego conquistado. E então, como se Deus estivesse falando diretamente com ele, o ancião disse: meus irmãos, Jesus ainda opera milagres. Ele não mudou. Se vocês têm fé do tamanho de um grão de mostarda, ele fará. Marcelo não aguentou. Quando o ancião perguntou se alguém queria ser lembrado em oração, ele se levantou, trêmulo. Eu tenho uma doença nas mãos e nos pés. Os médicos disseram que não tem jeito. Não precisou dizer mais. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre ele, e começaram a orar com uma fé que Marcelo nunca tinha visto. Não eram palavras decoradas, eram clamores, súplicas, como se estivessem falando com um pai que realmente ouvia. Senhor, toca neste irmão. Liberta-o deste mal. Marcelo sentiu algo estranho, não era alívio físico, mas uma paz que encheu seu peito. Quando abriu os olhos, viu que muitos choravam com ele. O ancião o abraçou e disse: irmão, volte na próxima reunião. Deus vai te responder. Ele voltou. E continuou voltando. Toda semana, os irmãos oravam por ele. Marcelo começou a participar dos cultos, a cantar os hinos, mesmo desafinando, a ouvir as pregações sobre fé, paciência e confiança em Deus. Um dia, após a Santa Ceia, quando os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Marcelo sentiu uma certeza no coração: Deus ia curá-lo. 3 meses depois do primeiro dia na CCB, Marcelo acordou sem dor. Pela primeira vez em anos, conseguiu mover os dedos sem travamentos. Assustado, tentou apertar a mão de Ana e conseguiu. Correu para o espelho, os inchaços tinham diminuído. No domingo seguinte, na igreja, ele se levantou para dar o testemunho, com a voz embargada. Irmãos, eu vim aqui doente, sem esperança. Mas Deus me ouviu. Ontem, fui ao médico, e os exames mostram que a doença parou de progredir. Os ossos não estão mais se fundindo. Os médicos não explicam, mas eu sei, foi Deus. Foi a oração de vocês, foi a fé que eu aprendi aqui. O culto explodiu em louvor. Os irmãos cantaram o hino Glória a Cristo Jesus com ainda mais fervor, e Marcelo, de pé, com as mãos erguidas, chorava sem vergonha.
Alguns meses depois, ele foi batizado nas águas, mergulhando na piscina batismal da CCB como símbolo de sua nova vida. Quando saiu da água, abraçou o ancião e disse: "Agora eu entendo, Deus não só cura o corpo, ele cura a alma." Hoje, Marcelo não tem mais nenhum sintoma da síndrome de Pfeiffer. Os médicos chamam de a remissão inexplicável, mas ele sabe a verdade: foi um milagre. E o maior milagre não foi só a cura, mas a transformação em sua vida. Ele agora serve na igreja, ajudando outros que chegam com dores não só físicas, mas espirituais. Sempre que alguém pergunta como tudo aconteceu, ele responde com um sorriso: "Na congregação cristã, eu aprendi que Deus não precisa de muito. Ele só precisa de um coração sincero e de um povo que ora. Eles oraram por mim quando eu não tinha mais forças. E Deus me levantou." Lição de vida. Às vezes, a cura que precisamos não vem da maneira que esperamos. Marcelo entrou na CCB buscando alívio para o corpo, mas encontrou algo muito maior: uma família espiritual que o sustentou, uma fé que o fortaleceu e um Deus que nunca o abandonou. A síndrome de Pfeiffer tentou roubar suas mãos, mas Deus lhe deu algo que nenhuma doença pode tirar: a certeza de que, mesmo nos vales mais escuros, Ele está presente e que, na simplicidade de um culto sem instrumentos, no abraço de um irmão, na oração fervorosa de uma irmã, está o poder que move montanhas. Marcelo voltou para casa naquela noite com o coração mais leve do que há anos. As dores ainda existiam, mas agora eram diferentes, como se Deus tivesse colocado uma mão invisível sobre elas, transformando o peso em algo suportável. Sua mãe, que sempre o acompanhará nas consultas e noites de desespero, olhou para ele com lágrimas nos olhos enquanto ele contava tudo o que viverá na igreja. "Filho, eu já não sabia mais em quem acreditar, mas hoje eu vi a luz nos seus olhos de novo", ela sussurrou, apertando suas mãos deformadas com carinho. Nos dias seguintes, Marcelo não faltou a nenhum culto. Mesmo quando as articulações doíam ao segurar a Bíblia, ele ia. Mesmo quando o cansaço da medicação pedia descanso, ele se arrastava até a igreja, porque ali, entre os hinos cantados à capela e as palavras simples do pastor, ele sentia algo que os remédios nunca poderiam dar: paz. Os irmãos da congregação, que no início apenas o cumprimentavam com um aperto de mão gentil, agora o abraçavam forte, como se soubessem que aquele gesto valia mais que 1000 palavras. Irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos que sempre sentava na segunda fileira, começou a orar por ele todos os dias antes do culto começar. "Deus não esquece dos seus, Marcelo. Ele está te preparando para algo lindo", ela dizia, com uma convicção que fazia seu coração arder. Um domingo, durante o culto da manhã, algo inesperado aconteceu. Enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Marcelo sentiu um calor estranho percorrer seus braços, como se uma corrente elétrica suave estivesse passando por suas veias. Ele olhou para as mãos, sempre curvadas, sempre limitadas e, de repente, conseguiu esticá-las um pouco mais. Não foi uma cura instantânea, não foram dedos perfeitos que surgiram do nada. Mas foi o suficiente para que suas lágrimas caíssem sem controle. Ao seu lado, irmã Clara sorriu e sussurrou: "É o Senhor, filho. Ele está trabalhando." Os médicos, é claro, não tinham explicação. Nas consultas seguintes, os exames mostravam a mesma degeneração de sempre, mas Marcelo conseguia fazer coisas que antes eram impossíveis: segurar um copo sem derrubar, abotoar a própria camisa, escrever algumas palavras. Não era a cura completa que ele sonhara, mas era um milagre, porque agora ele via além das mãos. Via a mão de Deus sustentando cada passo seu. E então veio o dia em que Marcelo subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para pregar, não para dar um testemunho longo, mas para agradecer. Com voz trêmula, ele contou como chegou à igreja quebrado e como, aos poucos, Deus foi reconstruindo não só suas mãos, mas seu espírito. "Eu pensei que minha vida tinha acabado quando recebi aquele diagnóstico", ele disse, olhando para os rostos atentos dos irmãos. "Mas Deus mostrou que minha vida estava só começando. Porque aqui, nesta igreja, eu aprendi que milagre não é só o corpo sarar. Milagre é ter pessoas que não desistem de você. Milagre é sentir Deus perto mesmo quando tudo parece perdido." Quando ele terminou, o coro começou a cantar o hino 45, aquele que falava sobre a rocha inabalável. Marcelo fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem, não de dor, mas de gratidão. Porque agora ele sabia, suas mãos talvez nunca fossem como antes, mas seu coração estava curado. E isso, para ele, era mais que suficiente.
Anos depois, Marcelo se tornou um dos irmãos mais queridos da congregação. Não porque sua história era extraordinária, mas porque sua fé era simples e verdadeira. Ele ajudava os novos, orava pelos doentes, e sempre que alguém perguntava como ele conseguia ser tão alegre apesar das limitações, ele respondia com o mesmo sorriso de antes: porque eu sei que Deus não precisa de mãos perfeitas para usar uma pessoa. Ele só precisa de um coração disposto. E o meu é dele. Um dia, durante um culto de oração na igreja, Marcelo notou um jovem chamado Lucas sentado nos últimos bancos, com o rosto marcado pela tristeza. Ele tinha apenas 17 anos, mas seus olhos pareciam carregar o peso de anos de sofrimento. Marcelo sentiu um aperto no peito, como se Deus estivesse lhe dizendo: vá até ele. Sem hesitar, Marcelo se aproximou e sentou ao lado do garoto. Lucas tentou disfarçar, mas as lágrimas escorriam sem controle. Marcelo não perguntou nada, apenas colocou sua mão deformada no ombro do jovem e começou a orar em voz baixa. Não eram palavras elaboradas, apenas um clamor sincero: Senhor, este menino precisa de ti. Mostra a ele que o teu amor é maior que qualquer dor. Lucas se quebrou. Entre soluços, contou que havia perdido os pais em um acidente de carro há pouco tempo e agora vivia com uma tia que mal suportava. Sentia-se sozinho, sem rumo, e já havia pensado até em tirar a própria vida. Marcelo ouviu tudo em silêncio, mas seu coração ardia com uma certeza: Deus não o havia trazido até ali por acaso. Naquela noite, Marcelo levou Lucas para jantar em sua casa. Enquanto comiam o simples arroz com feijão que sua esposa, Dona Maria, havia preparado, Marcelo compartilhou sua própria história, as queimaduras, a dor, a desesperança e, acima de tudo, o milagre que não foi a cura das mãos, mas a cura da alma. Eu também achei que não tinha mais jeito, disse Marcelo, olhando nos olhos do garoto. Mas Deus me mostrou que, mesmo quando a gente acha que está no fundo do poço, Ele está lá, estendendo a mão. Às vezes, Ele usa pessoas como eu e você para fazer isso. Lucas não disse nada, mas pela primeira vez em meses, sentiu uma faísca de esperança. Nos dias seguintes, Marcelo não deixou Lucas sozinho. Levou-o aos cultos, apresentando-o aos irmãos da igreja como um filho que Deus nos confiou. A congregação abraçou o jovem, as irmãs faziam questão de lhe dar um prato de comida depois dos cultos, os obreiros o incluíram nas atividades da mocidade, e até o pastor o chamou para ajudar na distribuição de cestas básicas aos necessitados. Pouco a pouco, Lucas foi entendendo que, naquela igreja, ele não era um estorvo, que era família. Um domingo, durante o culto, o pastor fez um apelo: quem aqui precisa de um milagre hoje? Quem sente que a vida não tem mais sentido? Lucas, tremendo, levantou a mão. Marcelo, ao seu lado, fez o mesmo, não por si, mas em apoio. O pastor orou por eles, e quando impôs as mãos sobre Lucas, o jovem caiu de joelhos, chorando como nunca. Não houve relâmpagos nem vozes do céu, mas algo dentro dele se quebrou e se reconstruiu na mesma hora. Ele saiu dali diferente. Anos depois, Lucas se tornou um dos jovens mais ativos da CCB. Estudou, arrumou um bom emprego e, o mais importante, passou a ajudar outros que, como ele, se sentiam perdidos. Sempre que alguém lhe perguntava como havia superado tanta dor, ele respondia: foi um irmão chamado Marcelo, com mãos marcadas pela dor, que me mostrou que Deus não desiste da gente. Ele me deu uma família quando eu não tinha mais ninguém. E hoje, eu faço o mesmo por outros. Marcelo, agora um ancião na igreja, olhava para Lucas com orgulho nos olhos. Não por ter salvado um garoto, que ele sabia que só Deus faz milagres, mas por ter sido um instrumento nas mãos do Pai. E toda vez que os dois se abraçavam depois dos cultos, Marcelo sentia o mesmo calor no peito que sentirá naquele dia, anos atrás, quando suas próprias feridas foram saradas não pela medicina, mas pelo amor de uma igreja que nunca o deixou sozinho. Porque, no final das contas, os maiores milagres não são aqueles que mudam o corpo, mas os que transformam o coração. E na CCB, Marcelo e Lucas eram a prova viva disso. A vida de Lucas não foi fácil depois daquele abraço que mudou tudo. As cicatrizes da rua ainda ardiam em sua memória, e as noites às vezes traziam pesadelos com os rostos daqueles que o tinham abandonado. Mas agora, quando acordava suando e com o coração acelerado, não estava mais sozinho. A casa de Marcelo e irmã Clara era pequena, mas cheia de uma paz que ele nunca tinha conhecido. O cheiro de café fresco pela manhã,
as orações antes das refeições, os hinos que ecoavam pelos cômodos, tudo isso foi costurando os pedaços quebrados de sua alma. Um domingo, durante o culto, o pastor falou sobre o perdão. Lucas sentiu algo mexer dentro dele, como se uma porta que sempre esteve trancada estivesse sendo cutucada. Depois do culto, Marcelo levou para um canto do pátio da igreja, onde as crianças brincavam e os irmãos conversavam em grupos. Sentados num banco de madeira gasto pelo tempo, Marcelo contou sua própria história, como havia sido um homem amargurado, cheio de ódio por aqueles que o tinham machucado, até que um dia, num culto como aquele, Deus lhe mostrou que carregar rancor era como tomar veneno esperando que o outro morresse. Eu pensei que perdoar era fraqueza, filho, disse Marcelo, com a voz grossa de emoção. Mas é justamente o contrário. É a coisa mais forte que um homem pode fazer. Lucas olhava para as mãos, calosas de tanto trabalhar na obra da igreja. Ele tinha ajudado a construir o novo salão de reuniões, carregando tijolos e misturando cimento ao lado de outros irmãos. Cada pedra colocada no lugar era como se fosse um pedaço dele mesmo sendo reconstruído. Mas ainda havia uma pedra no seu caminho, o homem que o havia expulso de casa anos atrás, seu próprio pai. Eu não sei se consigo, Marcelo confessou, com a voz trêmula. Ele nem sabe se eu estou vivo. E se ele não quiser me ver? Marcelo colocou a mão no ombro do rapaz, firme como sempre. Não é sobre ele, Lucas. É sobre você. Sobre deixar Deus curar essa ferida de uma vez. Você já é um homem novo. Não deixe o passado roubar isso de você. Naquela noite, Lucas não dormiu. Ficou olhando para o teto, enquanto os sons da cidade adentravam pela janela aberta. Oração após oração, ele lutava com Deus. Até que, de madrugada, uma paz estranha o invadiu. Não era que a dor tinha sumido, mas era como se algo maior a tivesse envolvido. No domingo seguinte, Lucas se levantou durante o culto. Não tinha planejado, não tinha ensaiado. Só sabia que precisava falar. Com as mãos trêmulas e a voz quebrada, ele contou sua história pela primeira vez diante de toda a igreja. Falou do abandono, da fome, das noites no frio. Mas também falou de Marcelo, da irmã Clara, dos irmãos que o tinham acolhido sem perguntar nada. E, por último, falou da decisão que havia tomado naquela madrugada. Eu perdoei, disse, com lágrimas escorrendo. Não porque ele merece, mas porque eu preciso estar livre. E porque Jesus me perdoou primeiro. O silêncio na igreja foi quebrado por um coro de glória a Deus e aleluia. Irmãos se levantaram para abraçá-lo, mulheres choravam nos bancos. Marcelo, de pé ao lado do pastor, tinha os olhos brilhantes. Não era só mais um testemunho. Era a prova de que, quando Deus começa uma obra, ele a termina. Meses depois, Lucas recebeu uma carta. O endereço do remetente era de uma cidade distante, mas o nome ele reconheceu imediatamente. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope. As letras eram tremidas, como se escritas por mãos idosas. Filho, ouvi falar de você por uns conhecidos da igreja. Não sei se você vai querer me ver, mas preciso dizer que nunca te esqueci. E se Deus te deu um novo coração, talvez Ele possa me dar uma segunda chance de ser seu pai. Não peço perdão, porque sei que não mereço. Só peço que saiba que, todos esses anos, eu também sofri. E hoje, pela primeira vez, tenho esperança. Lucas segurou a carta contra o peito e fechou os olhos. Não era o final que ele havia imaginado, mas era um começo. Um começo que só poderia ter nascido no lugar onde o impossível se torna possível, onde corações endurecidos são amolecidos, e onde ninguém é tão quebrado que não possa ser restaurado. Porque na CCB, Lucas aprendeu que milagre não é só curar o corpo ou multiplicar pães. Milagre é uma família que não era família se tornar mais unida que sangue. É um pai que volta atrás depois de décadas de orgulho. É um rapaz que, em vez de se perder nas ruas, encontra um propósito, ser para outros o que Marcelo foi para ele. E assim, entre hinos, orações e mãos estendidas, a história de Lucas se tornou mais um fio no grande tapeçaria de vidas transformadas pela mesma igreja que, há mais de 100 anos, continua provando que, onde há fé, não há ferida que não sara, nem coração que não possa renascer. A vida de Lucas depois daquele dia não foi um caminho de rosas, mas foi um caminho com direção. Porque milagre não é varinha de condão, é semente que precisa ser regada.
E ele aprendeu isso nas madrugadas de oração, quando o cansaço do trabalho pesado nos canteiros de obra batia nas costas, mas o coração insistia em ficar de joelhos. Às vezes, as lágrimas vinham sem aviso, não de dor, mas daqueles momentos em que a gratidão é tão grande que o peito parece que vai arrebentar. Foi numa dessas noites que ele sentiu o chamado. Não foi um raio, não foi uma voz do céu. Foi mais simples e mais profundo. Um irmão na fé, daquele jeito humilde que só quem já foi resgatado tem, colocou a mão no seu ombro e disse: Irmão, você já pensou em servir? Lucas olhou para as próprias mãos, grossas e cheias de calos, e lembrou da primeira vez que Marcelo tinha estendido a dele para ele. Naquela hora, entendeu que não era sobre ter as mãos bonitas, era sobre ter o coração disposto. Começou ajudando nos cultos de doutrina, arrumando cadeiras, servindo café. Parecia pouco, mas para ele era tudo. Porque cada xícara que entregava era um obrigado silencioso à igreja que o havia acolhido. Cada cadeira que colocava em ordem era como se estivesse preparando um lugar para mais um perdido encontrar o caminho. E os irmãos notavam. Não com elogios vazios, mas com aquele reconhecimento que vem do fundo da alma: esse aí é diferente. Esse aí tem algo de especial. Até que veio o dia em que o pastor o chamou. Lucas sentiu o coração acelerar, mas não era medo, era expectativa. Irmão, a gente tem visto seu zelo. Você já pensou em ser obreiro? Ele engoliu em seco. Obreiro? Ele, que poucos anos antes não sabia nem o que era uma Bíblia. Mas então se lembrou das palavras de Marcelo: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E ali, na salinha simples da igreja, com as paredes pintadas pelos próprios membros e o cheiro de café ainda no ar, Lucas disse sim. O treinamento não foi fácil. Estudar a palavra, aprender a lidar com as dores dos outros, entender que ser servo muitas vezes significa ficar em segundo plano. Mas ele tinha um segredo: toda vez que a dúvida vinha, ele fechava os olhos e via o rosto do pai, agora sorrindo nos cultos de família, a mãe com as mãos levantadas em gratidão, os irmãos da igreja que o tratavam como filho. Isso era combustível. E então chegou o primeiro culto em que ele subiu ao púlpito para dar um testemunho. As pernas tremiam, a voz falhou uma vez, mas quando olhou para a plateia, viu Marcelo na primeira fileira, com aquele mesmo sorriso de quem já tinha visto o milagre acontecer antes. E viu também um rapaz novo, encostado no fundo, de braços cruzados, com o mesmo olhar perdido que ele já teve um dia. Naquele momento, Lucas entendeu: a história dele não era só dele. Era um elo. Era a prova de que a graça não para, que o que Deus fez por ele, ele poderia fazer por aquele jovem, e por muitos outros. Hoje, anos depois, Lucas não é mais o mesmo. Não é mais o garoto que procurava briga nas ruas, nem o filho que carregava a culpa pela família desfeita. É um homem que aprendeu que milagre é também acordar todos os dias com um propósito. É ver a mãe, antes tão amargurada, agora liderando o grupo de oração das senhoras. É ouvir o pai, que jurava nunca mais pisar numa igreja, agora cantando os hinos com voz grossa de emoção. É abraçar os sobrinhos e saber que eles estão crescendo num lar onde Deus é o centro. E quando perguntam como tudo mudou, ele sorri e responde: não fui eu. Foi a CCB. Foi a mão de Deus através dos irmãos que não desistiram de mim. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E eu vivo isso todos os dias. Porque na congregação cristã no Brasil, histórias como a de Lucas não são exceção. São a regra. São o eco de uma obra que começou com um homem simples, Luigi Francescon, e que hoje se multiplica em milhares de vidas que, como a dele, foram tiradas das trevas para a luz. E assim, entre hinos que embalam a alma e orações que tocam o céu, a igreja continua sendo o que sempre foi: um farol para os perdidos, um refúgio para os quebrantados, e a prova viva de que, quando Deus está no comando, nenhuma história está perdida. Nenhuma. O milagre completo. Lucas abriu os olhos naquela manhã como fazia todos os dias, mas algo era diferente. O peso que por anos o acompanhará, a culpa, a solidão, as escolhas que o afastaram de tudo, havia se dissolvido como neblina ao sol. Não foi de uma só vez, nem com estrondo. Foi no silêncio das orações dos irmãos que o visitaram mesmo quando ele os rejeitou, nos abraços apertados da irmã Maria, que lhe estendeu a mão sem julgamento, e nas palavras do pastor, que lhe lembrou: Deus não te quer melhor para te amar, ele te ama para te tornar melhor.
Aquele dia, Lucas entrou na igreja não como um estranho, mas como filho. E quando o coro entoou glória a Deus nas alturas, ele sentiu, não era mais um espectador da fé, era parte dela. As cicatrizes ainda estavam lá, mas agora contavam uma história de redenção. Sua mãe, que tanto chorou por ele, viu-o pela primeira vez em anos com os olhos brilhando não de lágrimas, mas de paz. Filho, você voltou, ela sussurrou. E Lucas, sorrindo, respondeu, não, mãe. Eu nasci de novo. Reflexão final, o milagre que não tem fim. Há quem espere por milagres como relâmpagos no céu, esquecendo que os maiores deles crescem devagar, como sementes regadas por mãos fiéis. A história de Lucas não é sobre um instante mágico, mas sobre uma igreja que se recusa a desistir das pessoas, porque Deus também não desiste. O verdadeiro milagre não foi apenas ele estar ali, de pé, mas o fato de que, em algum lugar, alguém ainda acreditava que ele poderia. Lição de vida. Ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado. Nenhuma ferida é tão profunda que o amor de Deus, através de suas mãos estendidas na terra, não possa sarar. A congregação cristã no Brasil não muda vidas porque tem métodos perfeitos, mas porque tem um Deus que especializa em resgatar o que o mundo já deu por perdido. E isso, meu irmão, não é exceção. É a regra. Porque quando Deus escreve uma história, Ele não apaga as páginas difíceis, Ele as transforma no prefácio de um final glorioso. E assim, entre hinos e orações, a obra continua, uma vida de cada vez.